A palavra que o Senhor me trouxe à frente está em Filipenses 3, o 13 e o capítulo 14. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Enquanto os irmãos procuram, eu vou orar a Deus por essa palavra. Pai eterno, Pai bendito, em nome do Teu Filho Jesus, abrimos a Tua palavra, Pai, e diante dela estamos, Deus. Peço, Senhor, sabedoria, que o Senhor fale com o Teu povo e que o Senhor transmita aquilo que cada um necessita de ouvir, Pai. Deus, abra os nossos ouvidos e os nossos entendimentos. Faz-nos, Senhor e meu Pai, entender a Tua palavra de acordo com aquilo que o Senhor deseja e faz-nos, Senhor e meu Pai, praticá-la todos os dias das nossas vidas. Em nome de Jesus, amém. Amém. Glória a Deus. Vamos ler então, com a ajuda de Deus e a guia do Espírito Santo. Amém. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Somente até aqui. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Essa palavra Deus me trouxe e em algumas pessoas podem estar pensando que já estamos em junho, meio do ano, acabando já o mês, essa semana é a última, e nada aconteceu. Estou aqui na mesmice, nada me acontece, está tudo do mesmo jeito, mas já pararam para se perguntar se cada um de nós mudamos para que algo seja mudado? Nós sempre queremos a mudança, nós sempre queremos algo novo nas nossas vidas, mas também nós temos que mudar para que elas aconteçam. Então, às vezes pode ser duro, mas ouvir as verdades nos liberta da mentira. Então, podemos estarmos pensando, né? Essa palavra é para quem não conhece a Deus, é para quem não lê a sua palavra, para quem nunca foi na igreja, não sabe do poder do Senhor. Não, aqui Paulo já fala, irmãos, ele estava dizendo isso para a igreja de Filipos. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás. Nós queremos andar para frente, nós queremos evoluir, progredir, mas como a gente faz isso se a gente está toda hora lembrando do passado? Deus quer falar conosco sobre aquilo que nos impede de avançar, do que nos impede de evoluir e de nos tornarmos pessoas melhores, alcançarmos os nossos sonhos. Deus os realiza, sim, mas a gente também tem que dar o primeiro passo. E pode ser que muitas das vezes a gente esteja carregando atitudes, carregando sentimentos, hábitos antigos, e em vez de estar deixando isso para trás, a gente está carregando todos os dias aquilo que ficou lá atrás, aquele sentimento, uma atitude que você faz que você não consegue mudar, e isso pode estar repreendendo a sua progressão. E Deus, pela sua palavra, Ele já nos promete muitas coisas, Ele nos mostra que o poder dEle é imenso sobre as nossas vidas, Ele nos abençoa com o poder dEle. Então, o problema é que nós queremos seguir em frente, mas muitas vezes não queremos deixar o passado para trás, não queremos deixar o passado no passado. Então, nós temos que olhar para frente sem nenhum resquício daquilo
que ficou lá atrás, que não vá de acordo com o que o Senhor nos pede, do que o Senhor nos ensina através da palavra dele. As pessoas estão carregando um peso do cansaço, um peso da raiva, da amargura, né, daquele sentimento que não vem do Senhor. E aqui em Mateus diz o seguinte, no capítulo 11, versículo 28. Venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aqui fala, venha a mim. Para você ir até o Senhor, você precisa dar o primeiro passo. Você precisa pôr o seu primeiro pé à frente e deixar as coisas para trás. Deixar algumas coisas que estão te impedindo de seguir em frente. Eu tiquei algumas coisas que possam estar nos impedindo de seguir à frente e conquistarmos a nossa evolução. Eu vou ler uma parte em Provérbios 6, 16 a 19, que diz assim: Seis coisas o Senhor Deus odeia, e uma sétima a sua alma detesta: olhos cheios de orgulho, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que faz planos perversos, pés que se apresentam e faz o mal, testemunha falsa que profere mentira e os que semeiam a discórdia entre os irmãos. Então, entre essas coisas que estão aqui na palavra do Senhor, e tem muitas delas, isso é só uma parte que eu estou citando aqui, nós temos os sentimentos, que são a soberba, o orgulho, a prepotência. As três querem dizer praticamente a mesma coisa, mas cada uma tem o seu âmbito. E esses sentimentos, quando você produz eles no seu coração, automaticamente você está tirando o Senhor do controle da sua vida. Onde há trevas, a luz não reina. Então você tem que tirar esses sentimentos do seu coração, porque Deus não habita num coração rancoroso. Deus não habita num coração que profere o mal. Paulo era soberbo. Paulo perseguia os cristãos. Antes dele virar apóstolo, ele perseguiu a igreja, perseguiu os cristãos, e ele teve que deixar isso para trás para poder seguir uma vida plena com o Senhor. Então nós temos que fazer isso também, deixarmos esses sentimentos de soberba. Eu sou um pouquinho melhor que aquele ali. Não, todo mundo é igual, todo mundo veio do pó e vai para o pó. Nós somos do Senhor Jesus, ninguém é melhor que ninguém. Então não seja soberbo, não seja orgulhoso. Às vezes você não quer dar o braço a torcer também. Não vou dar o braço a torcer por aquela pessoa ali, não. Ou por até um ente querido, familiar, que você, às vezes, está numa discussão e tal. E aí? Como que você quer que Deus habita dentro do seu coração, do seu lar, se você fica praticando esses sentimentos que não condizem, que não vêm do Senhor? E nós temos que ser humildes ao Senhor. Aquele que é humilde ao Senhor, o Senhor dá a graça, e Deus resiste ao que é soberbo. Então nós temos que ser humildes, não sermos humilhados pelo homem, isso não, mas nós temos que ser humildes
perante a presença do Senhor, humilde ao que Ele pede para nós fazermos. Obedecer Ele e ser humilde. Às vezes a gente fica na retenção ali, né? Não, vamos ser humildes. Vamos fazer o que o Senhor pede e assim Ele vai justificar você. Deus é quem justifica todos nós. Então, a sua humildade não te faz pequeno ou menor ou pior ou melhor que ninguém. Porque Deus nos justifica. Quem nunca passou por algo que teve que ser humilde e talvez até dar uma recuada e lá na frente você foi justificado? Todos nós. Então, que nós sejamos humildes e não façamos esses sentimentos brotarem em nossos corações. A segunda coisa que eu elenquei aqui é a mentira. Mas eu digo a mentira da falta de transparência com o Senhor. Deus tudo sabe, Deus tudo vê, mas a gente tem que ser abertos ao Senhor. Deus não invade corações. Ele bate e pergunta se Ele quer que você aceite Ele. Então, nós temos que abrir os nossos corações na totalidade das nossas vidas para com Ele. E assim, nós não vamos nos esconder do Senhor. Nós não temos como nos esconder. Deus vê tudo, Deus sabe tudo. Mas a gente tem que fazer essa entrega do nosso coração para que nós possamos avançar, para que nós possamos seguir em frente, avançar, evoluir mentalmente, evoluir sentimentalmente. Então, a gente tem que fazer esse trabalho todos os dias em orar ao Senhor e pedir para que Ele molde o nosso coração e nos livre de todas essas coisas. Inclusive, de até alguns vícios que a gente tem. Não estou falando só de bebida, droga, essas coisas não, porque a gente tem um monte de vício por aí, que qualquer coisa que a gente... Tudo que é demais, irmãos, vira vício. Tudo que é demais faz mal. O açúcar demais faz mal, de menos faz mal. A bebida, o sal demais faz mal, de menos faz mal. Então, tudo em excesso faz mal às nossas vidas. E nós não podemos esconder isso de Deus. Nós temos que entregar para Ele esse vício que talvez nós tenhamos nas nossas vidas, para Ele nos libertar. E assim nós vamos avançar. Avançar no Senhor, avançar livres, porque você pedindo e você fazendo a sua parte, Ele vai te libertando a cada dia que passa do seu vício. Mas nós precisamos dar o primeiro passo. Precisamos ir adiante. Então, essa falta de transparência com Deus nos afasta dEle. Ele não consegue se achegar aos nossos corações. E Ele não consegue entrar nas nossas vidas e fazer o milagre que Ele tem para nós. Ele não consegue cumprir com as promessas que Ele tem para nós. Então, não sejamos flecha do mal. Sejamos flecha do amor, flecha da união, flecha de tudo que é de bom que o Senhor nos dá. Que possamos praticar isso com o nosso próximo. E que nós sejamos transparentes com o nosso próximo também. Esse negócio de você ficar fazendo fofoquinho de lá e para cá, você também não está sendo transparente com o seu irmão. Você vira, fala uma coisa para ele, vai lá no outro e fala outra? Não, Deus não se agrada disso. Essa transparência com o seu próximo, Deus também vê que você não está sendo. Então, Ele não pode agir. Ele não pode agir numa vida que tem um coração que é fechado para Ele, que não é transparente e que não está entregue na sua totalidade. E eu também coloquei aqui a parte da comparação. Tem uma parte aqui, irmãos, que fala em Provérbios.
testemunha falsa que profere mentiras e o que semeia a discórdia entre os irmãos. Semear a discórdia, né, causar intriga, brigas, pode vir de uma comparação. Você pode estar tentando se comparar com o teu irmão do lado ali. Acha que a grama dele é mais verde que a sua? E essa comparação gera um sentimento ruim no seu coração. Isso é uma coisa que só satisfaz o nosso ego, não satisfaz mais nada. Eu vejo o sentimento, eu vejo o nosso ego egoísta, só nosso. Ele não é multiplicador, ele não é compartilhado. Você não consegue, não é um sentimento que você consegue compartilhar como o amor, a união. Ele é uma coisa egoísta, uma coisa fria. Eu vejo o nosso ego como uma coisa fria. Então, se você fica se comparando, você só está alimentando o seu ego. Então, a gente não pode alimentar esse tipo de sentimento nas nossas vidas. E a comparação derrubou o diabo. Ele quis se comparar a Deus. Ele quis ser igual ao nosso Deus. Ele se comparou e por isso ele caiu. Por isso ele não se deu bem. E nós temos que ter esse sentimento de comparação longe da gente. Porque se a gente ficar fazendo comparações com outras pessoas, com outras situações, você está sendo semelhante ao diabo. E como é que faz para Deus entrar na sua vida, se você está sendo igual ao diabo? Não existe, não tem como. Não se combinam, elas não se harmonizam. Então, nós temos que ter o discernimento de entender que cada um é único nessa vida. Cada um de nós somos únicos para o Senhor. Cada um tem o seu dom. Olha para a sua mão. Todas as digitais da sua mão são iguais, cada dedo? Não, são diferentes. Até a digital, o Senhor fez diferente de cada um e de cada dedo, porque cada um é único, nem irmãos gêmeos têm a mesma digital. O Senhor é tão perfeito e Ele quer nós para Ele de uma forma tão única, que Ele nos fez cada um de um jeito. E por isso, por cada um ser de um jeito, um complementa o outro. Um harmoniza com o outro. Eu vou dar um exemplo da minha casa. Na minha casa, o meu marido é o calmo. Eu sou a ligada no 220. Enquanto ele está na mansidão do Senhor, eu estou já lá fazendo a poeira voar. E isso nos faz tornar completos um para o outro. Pensa, 2 calmos, não dá. Pensa 2 nervosos, pior ainda. Então Deus nos fez únicos para um complementar o outro, um completar o outro. Fechar a casinha do quebra-cabeça. Se sinta único para o Senhor. Se sinta privilegiado por ser único para o Senhor. Ele ama nós do jeito que nós somos, mesmo com as nossas falhas. E Ele nos perdoa. Então, nós precisamos parar com esse sentimento de querer ficar se comparando com o outro. Você é único, você é amado do Senhor. Então, você precisa praticar essa não comparação na sua vida. O que Deus te deu é seu. A sua porção está dada. Ela é sua, ninguém toma, a não ser o Senhor, se for da vontade dEle. Agora, se não, ela é sua. O seu carro é esse, a sua casa é aquela, a do vizinho é aquela. É a porção dele. Não se compare com o outro. Não seja igual ao diabo.
não seja. Seja igual a Deus. Nós temos que ser semelhança de Jesus. E a outra parte que eu coloquei é o ressentimento. O ressentimento é uma coisa muito complicada, mas na Bíblia fala que nós vivemos pela fé e não vivemos por sentimentos para o Senhor. Então, muitas pessoas acabam querendo avançar, querendo evoluir, mas fica carregando aquele ressentimento de algo que aconteceu no passado, de uma pessoa que talvez tenha te feito algo que você não gostou, ou que você se chateou, ou até mesmo ela te prejudicou. Mas esse ressentimento, você não pode ficar alimentando ele, porque ele corrói o nosso coração. Ele corrói todo o nosso amor, ele destrói. É como a luz e as trevas não podem andar junto, a raiva e o amor também não andam junto. Então, o ressentimento, a gente tem que parar e pensar. Estou ressentida com aquela pessoa, mas foi no passado. Deus já tirou, acabou, aconteceu, passou. Acabou. Não tem que ficar remoendo ressentimentos de por outras pessoas ou por situações. Às vezes você fica lá, eu queria continuar com aquele namorado, eu queria continuar não sei com quem, eu queria continuar com aquela amizade, mas não continuou. Por quê? Se Deus está no controle da sua vida e você entrega a sua vida a Ele todos os dias que você levanta, Ele tirou aquele mal do seu caminho. Então, por que você fica lá remoendo aquele mal? Por que você quer que ele volte para você? Não estou dizendo só de pessoas, estou dizendo de sentimentos e de situações. Eu deveria ter falado aquilo. Eu deveria ter feito aquilo. Não, passou, acabou. Temos que nos colocar em posição de dar o primeiro passo para retirar esse ressentimento do nosso coração. Temos que dar esse primeiro passo. Temos que fazer isso. Deixar as coisas para trás. Deixar o ressentimento para trás. Deixar aquela pessoa que prejudicou você, que te fez mal, que fez para trás. É para trás. Coisas ruins acontecem, mas nos faz o quê? Aprendermos com elas. Tudo que nós temos na nossa vida é ensinamento do Senhor. E o que é ruim, a gente aprende e não faz mais igual. O que é ruim, a gente aprende e faz de maneira diferente. Eu fiz de um jeito, deu ruim, vai fazer de outro jeito para dar bom, como dizem os jovens hoje, né? Deu ruim, deu bom. Então, assim, você tem que se posicionar diante de Deus, dar o primeiro passo para seguir adiante, seguir, porque aqui fala na palavra, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Como você quer alcançar a sua vida celestial, quando você for morar com Deus lá no céu, ressentindo, mentindo, sendo soberbo? Não, aqui é um preparatório para todos nós. Todos nós estamos sendo preparados para que aí sim, no dia que for, que o Senhor vê que nós estamos preparados, Ele vai nos levar para junto dEle. Seja com a volta de Jesus, ou seja com a nossa morte. Então, que nós nessa noite possamos praticar todas essas coisas e avançar para alcançar o reino celestial, para alcançar as nossas bênçãos, realizar os nossos sonhos
e ter a vitória nas nossas mãos. Diz o ditado que para trás nem para pegar impulso. E foguete não dá ré. Então nós temos que ser igual Paulo, que deu o primeiro passo para ter uma vida com o Senhor. Nós temos que dar o primeiro passo como Davi, que foi lá, enfrentou o seu medo e matou o gigante. Então nessa noite o Senhor quer que nós façamos a prática de boas coisas, a prática de sentimentos bons, entrega de alma e coração para Ele, para que nós possamos viver o que é maravilhoso do Senhor em nossas vidas. Vamos nos mudar, vamos mudar o nosso comportamento, vamos mudar a nossa mente e os nossos sentimentos. E assim o Senhor vai se fazer presente e nós vamos evoluir espiritualmente. Nós temos que evoluir cada dia que passa espiritualmente para que nós possamos alcançar o reino celestial. Essa é a palavra. Deus seja louvado. Amém. Glória